A CPI da Covid tem que ser levada a sério, sob pena de a classe política desmoronar de vez. Eu leio estarrecido que o presidente da CPI, Omar Aziz, teria dito que o presidente Bolsonaro foi mal orientado e que foi convencido por alguém diante dos descalabros que vêm sendo cometidos desde o início da pandemia. No mesmo dia, o presidente, que teria sido mal orientado e que menospreza todas as medidas de proteção, disse que tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. O Brasil, sem vacina, devido à completa postura de ignorância e de prevaricação em relação à vacinação da população, parece estar sendo vítima de pandemia cerebral. Olha, eu não sei você, mas a cada dia eu tenho a impressão de que os brasileiros endoidaram de vez. Quer dizer, pelo menos parte deles, né? Ou não se importam de serem feitos de palhaços. Todos têm o direito de não ir com a cara desse ou daquele político que faz parte da CPI. Mas o Brasil chegou a um ponto em que é preciso dar um basta à falta de seriedade. Já está mais do que óbvio que Bolsonaro joga para a plateia, aquela plateia que lhe resta, né? E se vale da desinformação dos apoiadores para falsear a realidade. Ao chamar de idiotas os que adotam medidas de proteção contra a Covid, se faz de idiota. Ou será que ele é mesmo? No momento em que cometeu mais essa afirmação estapafúrdia, Bolsonaro fez um paralelo entre os ruralistas e o cidadão comum que vive nas cidades e que seriam os idiotas na visão embaçada dele. Ora, nem com toda a ignorância que ele demonstra ter, não é possível que não saiba a diferença entre viver na cidade e no campo, onde o ar que se respira é muito mais puro, as distâncias são maiores, é praticamente impossível haver as aglomerações que ocorrem nas cidades e assim por diante. Inúmeras aglomerações, aliás, que o próprio desgovernante provoca. Enfim, é um paralelo completamente absurdo, mesmo na cabeça de um mentecapto. Lembrando ainda que os ruralistas têm uma bancada poderosa no Congresso para conseguirem subsídios e outras benesses do desgoverno, perdão, enquanto os pobres que chegam a passar fome na pandemia recebem migalhas desse desgoverno. Daí a razão de mais essa palhaçada do desgovernante que só dá dinheiro para os poderosos, bancos entre eles, né? Mas a plateia que ainda o aplaude é um retrato dele. Uma comprovação disso foi o patético desfile dos seus apoiadores, ironizando a denúncia sobre a existência de robôs que comprovadamente são usados para espalhar fake news, difamações e barbaridades. O ex-sinistro das relações exteriores gagueja na CPI mais do que aluno ruim na escola em prova oral tentando passar de ano. Se não se pode politizar a CPI e usá-la para perseguir alguém, também não é admissível passar pano para ofuscar ou mesmo negar a realidade. Não dá mais para querer minimizar a responsabilidade de quem sempre incentivou aglomerações, prescreveu remédios sem ter autoridade para isso e sem nenhuma comprovação científica de eficácia desses supostos remédios, que acha um saco e faz mimimi diante do uso de uma simples máscara e, pior, ironiza até dos mortos, num país onde famílias inteiras já foram dizimadas pelo vírus assassino. Com muitos amigos, eu já desabafei. Tem vezes que eu tento nem ler mais noticiários sobre política, mas como jornalista por mais de 40 anos, o noticiário não me deixa em paz, tal a dimensão dos absurdos.
Há toda uma ação para mistificar a realidade e tentar menosprezar a gravidade da situação. O ex-ministro Pazuello, o mesmo que disse que um manda e o outro obedece, quando recebeu ordens para rejeitar vacinas, comparece à CPI sob o manto do direito de ficar calado. Um dos que o assessoraram para o depoimento na CPI foi Onyx Lorenzoni, que, em data recente, disse que reivindicar esse direito é uma confissão de culpa, referindo-se, evidentemente, aos casos em que os depoentes são seus adversários, ou adversários do governo. É o típico caso dos dois pesos e duas medidas, ou de que os fins justificam os meios. Se eles vivem numa bolha, se acreditam que a Terra é plana, ou são idiotas, ou acham que nós somos. E nós não somos. Então, gostem ou não dos integrantes da CPI, os brasileiros de fato, têm que apoiar e, ao mesmo tempo, exigir seriedade da CPI. Do contrário, são os brasileiros de fato que não vão poder mais ser levados a sério. E no momento em que você estiver assistindo a este vídeo, certamente muitos novos absurdos terão acontecido e continuarão acontecendo. Se for para falar sobre todos eles, tem que fazer vídeo a cada minuto. Já virou questão de urgência acabar com essas palhaçadas. Temos que salvar o Brasil, porque do jeito que as coisas estão, pode não haver mais tempo. Se você é brasileiro de fato, dê aí o seu sinal de positivo, comente, compartilhe, se inscreva e incentive a inscrição no canal de um verdadeiro brasileiro, que vai ser sempre contra os absurdos. Doa a quem doer. Até a próxima.